A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita curiosidade e polêmica. O que vai acontecer com o diabo no inferno? Será que ele já está lá? Será que ele é o rei do inferno? Será que ele vai sofrer eternamente? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Primeiro, precisamos entender que o inferno é um lugar de castigo para todos os que pecam e se rebelam contra Deus. O inferno não é o domínio do diabo, mas sim o lugar onde ele vai ser castigado. A Bíblia diz em Apocalipse 20:10, o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Isso significa que o diabo não está no inferno agora, mas sim na terra, tentando enganar e destruir as pessoas. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Um sobrescrito, ele também tem acesso ao céu, onde acusa os cristãos diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10, então ouvi uma voz forte no céu que dizia, agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Mas chegará um dia em que o diabo será expulso definitivamente do céu e da terra. A Bíblia diz em Apocalipse 12:7-9, houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas, estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Esse será um tempo de grande tribulação na terra, pois o diabo saberá que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz em Apocalipse 12:12, mas alegrem-se vocês, ó céus e os que neles habitam. Mas aí da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ele se manifestará por meio da besta e do falso profeta, que farão sinais e maravilhas para enganar as nações e adorar a imagem da besta. A Bíblia diz em Apocalipse 13:11-18, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres como cordeiro, mas falava, como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Realizava grandes sinais miraculosos, chegando a fazer descer fogo do céu à terra na presença dos homens. Por causa dos sinais que lhe fora permitido realizar na presença da besta, ela enganava os habitantes da terra, ordenava-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo a revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela pudesse falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Mas Deus não deixará o diabo agir impunemente. Ele enviará Jesus Cristo para julgar o mundo e derrotar o diabo e seus aliados. A Bíblia diz em Apocalipse 19:11-21, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com voz forte a todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta,
os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Depois disso, o diabo será preso por 1000 anos no abismo, onde não poderá enganar as nações. A Bíblia diz em Apocalipse 21:3, vi descer do céu um anjo que tinha em sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, acorrentou-o por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Durante esse período de 1000 anos, Jesus Cristo reinará sobre a terra com os seus santos ressuscitados. A Bíblia diz em Apocalipse 24:6, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem nem tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Mas depois dos 1000 anos, o diabo será solto por um pouco de tempo, e tentará enganar as nações novamente. A Bíblia diz em Apocalipse 27:10, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número são como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Esse será o fim do diabo e de todos os seus seguidores. Eles sofrerão eternamente no lago de fogo, que é a segunda morte. A Bíblia diz em Apocalipse 20:11-15, vi então um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado nem sofrimento. A Bíblia diz em Apocalipse 21:1-4, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nesse lugar maravilhoso, Deus reinará para sempre com seus filhos salvos por Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 22:3-5, nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Esse é o destino final do diabo no inferno, tormento eterno sem esperança nem alívio. Mas esse é também o destino final dos que rejeitam a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo.
Por isso eu te pergunto, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já recebeu a vida eterna que Ele oferece? Se você ainda não fez isso, não perca tempo. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Ore a Deus agora, mesmo, e peça perdão pelos seus pecados. Creia que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia. Confesse-o como seu Senhor e Salvador. E você será salvo da ira de Deus e do inferno. E você terá certeza de que um dia estará com Ele no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais diabo, nem pecado, nem sofrimento. Olha só, vou deixar um e-book grátis sobre os 5 segredos para memorizar a Bíblia no link da descrição. Com a leitura rápida deste livro de dicas, você aprenderá a fortalecer sua memória e a melhorar seus estudos bíblicos imediatamente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Que Deus te abençoe e te guarde.